daquela ideia de justiça do Amartya Sen, né? Quando você coloca a questão das capabilities, e é exatamente, né, para a pessoa poder falar em liberdade, tem algumas necessidades especiais, que é uma das distinções da teoria dele para uma teoria do Rawls, né? Que é exatamente essas necessidades especiais que vão habilitar ela a alcançar esse plano. E eu acho que você tem plena razão de moderar essas teorias da justiça, como você diz, do norte, para aplicá-las aqui, porque tem especificidades, né, inclusive em termos de necessidades, e aí a realidade do SEM é muito mais próxima da nossa, em que pese ainda ser um pouco distinta, né, é muito mais próxima, que ajuda a temperar essas teorias da justiça. Me diz, tu estava nos falando há pouco, antes da gente começar a gravar nossa conversa, a respeito da descolonização e da decolonização, né, da cultura. Como é que você faz esse tempero das teorias da justiça, fruto de ideias elaboradas pela sociedade americana, para a sociedade americana, que nem o Rawls, que assume que é uma teoria da justiça para os americanos, né? Assim, pelo menos inicialmente, depois vem o direito dos povos, mas é uma teoria da justiça que fecha muito, pelo menos em uma teoria da justiça, com a sociedade americana. A gente tem autores europeus também, né? Como é que você faz esse tempero das teorias da justiça aqui para os problemas de direitos humanos e os problemas sociais da América Latina? Então, quando eu comecei a pensar essa questão dos direitos humanos, né, e estudar os direitos humanos na América Latina, eu recorri a um autor, talvez conhecido de você, chamado Herrera Flores. O Herrera Flores, ele não trabalha a divisão dos direitos humanos, aquela clássica, tradicional, que nós conhecemos, que nós estudamos, que é uma visão liberal dos direitos humanos, né? Porque a teoria crítica na América Latina também faz uma discussão com relação a isso. Ele trabalha a ideia de dignidade, né? Os direitos humanos como dignidade. E eu acho que isso está tanto em Rawls, né? Não uma discussão tão intensa dele, porque só aparece isso, os direitos humanos são discutidos por ele na última obra, Direitos dos Povos, mas de qualquer forma, né? Ele também trabalha essa questão da dignidade, mas no Amartya Sen isso é muito forte, na Martha Nussbaum, o conceito de pessoa em si, o conceito de pessoa na Martha Nussbaum, né? Essas discussões que a própria Della Cortina faz, todos passam por essa ideia de dignidade. Então, quando a gente olha para essa realidade latino-americana, nós estamos falando da organização da sociedade. E a organização da sociedade latino-americana é uma organização feita a partir de uma colonização, né? E isso é importante de se pensar, né? Hoje a gente fala tanto em racismo estrutural, né? Mas também existe aqui desigualdade estrutural, pobreza estrutural. São coisas que estão aí desde o início e que nós nunca enfrentamos, né? A gente faz medidas paliativas, faz políticas públicas, às vezes sem pensar muito se essa política pública vai ou não vai atingir os seus objetivos, e essa é uma questão muito importante também de se pensar na América Latina, né? A forma como os governos se organizam, como eles investem no desenvolvimento dessas sociedades e assim por diante. Então, Leandro, eu acho que pensar as teorias decoloniais, né, que é uma segunda parte da pesquisa que eu vou desenvolver ao longo desse ano, comecei um pouco ano passado, mas que esse ano provavelmente vai se tornar mais intenso, não significa você, por isso, decolonial, não descolonial, né, adotando uma postura de uma autora que é a Catherine Walsh, ela fala em decolonial, né? Então, você pensar, bom, as teorias do norte, elas me auxiliaram a pensar as realidades, a justiça, a desigualdade, a pobreza, a questão do desenvolvimento, né? A questão política, mas elas vão até um certo ponto. Dali em diante, eu preciso, né, de outra forma, um outro olhar sobre a nossa realidade que me habilite a pensar, então, quais as alternativas possíveis para discutir, né, as nossas questões. Por isso que, digamos assim, eu jamais vou rechaçar aquilo que a minha essência, né, e que não adianta, tudo isso foi construído a partir
de uma visão de mundo, né, de conceitos que a gente traz do norte global. Mas também existe hoje muitas discussões interessantes no sul global, talvez um autor que inaugura essa discussão, que não é do sul, mas é do norte, que é o Boaventura, né? Mas aí entram todos os outros autores que fazem essa discussão, que levantam essa problemática, né? E pensar a realidade latino-americana é pensar que, sim, fomos frutos da colonização, sim, fomos explorados, temos muitas questões estruturais que precisamos enfrentar, né? E que, por isso, então, precisamos pensar, olhando um pouco para aquilo, para como nós nos desenvolvemos, né? E o que nós precisamos, até a partir de agora, pensar a respeito da nossa sociedade.